Vamos começar a aula aqui da webconferência. Primeira coisa, semana passada eu coloquei a atividade, uma atividade para vocês estarem treinando. Essa atividade que vocês estarem treinando é mapa mental do PDF de esporte. Eu até coloquei o exemplo. Isso já para vocês aprenderem e tentarem fazer o mapa mental, enviarem e eu estar corrigindo e colocando aqui como exemplo. Eu vou colocar exemplos aqui de mapas mentais dos que vocês me enviaram, tá? Para a gente poder estar analisando um pouco. Então vamos lá. Primeira coisa, atividade da semana passada, que é o mapa mental do PDF de esportes, você pode enviar até hoje, 11 horas. Depois da webconferência que eu vou fazer com o terceiro ano, que termina 11 horas, eu vou lá na plataforma e vou liberar para vocês, a partir de hoje, enviarem o trabalho parcial. O trabalho parcial eu expliquei no vídeo para vocês já irem adiantando, escolher uma modalidade, fazer um rascunho, tá bom? Não era para vocês já começarem a enviar não, que eu não liberei para enviar o trabalho ainda não. A partir de hoje, o trabalho vai estar disponível para a postagem na plataforma. E a outra atividade se encerra 11 horas, certo? Amanhã eu vou fazer a frequência. E o que é que você vai fazer no trabalho? Professor, primeira coisa, até quando eu posso entregar? Você pode entregar até próxima quarta-feira. O trabalho parcial de vocês a partir de hoje, o que é que vocês vão ter que fazer no trabalho parcial? Vamos lá. Tá travando. Se vocês perderem alguma informação, vocês me avisam e eu repito. Tá? Mas por enquanto, sobre o trabalho, vocês vão entregar até próxima quarta, 11 horas da noite, na plataforma. Vamos explicar o que é. O que é que vocês vão fazer no trabalho parcial? Tá? Vocês vão elaborar um mapa mental, escolhendo uma das modalidades esportivas a seguir. Essa que estão do lado. Não façam de outra modalidade esportiva, porque não vai ficar certo. Professor, por que eu não posso escolher outra? Não posso escolher atletismo. Porque, primeiro, atletismo é uma modalidade individual, tá? Não é o caso aqui, é uma modalidade coletiva. É uma modalidade coletiva, tá? Então precisa ser um desses tópicos aqui. Não abri o tópico do trabalho parcial ainda, só vou abrir depois de 11 horas, tá bom? Então tem que ser exatamente uma dessas modalidades. Bom, elaborar um mapa mental, escolhendo uma das modalidades esportivas e realizar um envio na plataforma. Entregar até o dia 2. Trabalho parcial é isso. O mapa mental vocês fizeram do PDF Sport. Foi um treino, tá bom? É um treinamento. Agora é para valer. Vocês vão ter que botar a criatividade de vocês para funcionar a partir de agora. Trabalho parcial valendo ponto. Aí o que acontece? Professor, como é que você vai avaliar esse trabalho? São 5 quesitos que eu irei avaliar. Pronto, vale quantos pontos? O trabalho valerá de 0 a 5 pontos, certo? Não vai valer de 0 a 10, referente a parcial. A prova global também vai valer de 0 a 5 pontos. Pois, professor, e cadê os outros 5 pontos da parcial e os outros 5 pontos da global? Vai ser das atividades. Quem fizer todas... Oi. O trabalho, ele tem que ter, tipo, desenhos, representações, ou pode ser só por escrito mesmo? Eu vou falar aqui nessa imagem os critérios, que é o que eu vou avaliar, e vou dar os exemplos depois. Tá certo. Mas precisa pelo menos cor, uma corzinha. E também eu vou dizer por que precisa de cor. Mas vamos lá. Parcial vale de 0 a 5. O restante da nota da parcial e da global serão as atividades completas. Então, se você completou todas as atividades até o dia 28 ou até dia 30 de setembro, se eu não me engano, que são as avaliações globais, você vai ter 5 pontos na parcial e 5 pontos na global. Facinho. Os outros 5 pontos serão esse trabalho da parcial e os outros 5 pontos da global vão ser a prova. Então, a prova
não vai ter tanto peso quanto no período passado, mas as atividades. O que é que eu vou avaliar no mapa mental? Primeira coisa, são 5 quesitos, cada quesito valendo 1 ponto. Estrutura, primeiro quesito, é como o mapa mental ele vai ser construído. Obrigatoriamente ele tem que ter estrutura de mapa mental. Como assim? Título no centro, ou título mais destacado, e as setas direcionando para informação. Tá? Ele tem que ser dessa forma. Professor, mas é só isso? É. Por quê? Teve gente que fez o mapa mental em 3 páginas, teve gente que fez sem seta, teve gente que fez um tópico abaixo do outro. Quem faz dessa forma, ou se fizer dessa forma, vai ficar fora da estrutura. Aí é um pontuamento, certo? Então, o mapa mental ele tem que seguir a estrutura de mapa mental. Eu vou dar exemplos positivos e negativos daqui a pouco. Veracidade de informações. Você não pode colocar informações falsas ou a famosa fake news no seu mapa mental. Tá? Por exemplo, vou fazer um mapa mental de futsal. Quem criou o futsal? É o mesmo exemplo que eu dei na videoaula. Quem criou o futsal foi Joaquim da Esquina. Não foi Joaquim da Esquina. Foi Juan Carlos Seriani, 1940, 39. Foi nessa época aí. Certo? Mais ou menos nessa época aí. Então, a informação ela tem que ser verídica, tá? E correta. Se for mentira ou se não existir, aí vai perder pontuação. Tá? Então, a veracidade de informações. As informações elas têm que ser verdadeiras. Tá? Porque às vezes a pessoa pode querer ouvir uma informação errada no Wikipedia ou inventou uma informação errada. Aí perde ponto. Tá? Qualidade de informação. Quesito 3. As informações elas têm que ter qualidade. Como assim qualidade? Relevância. Eu vou colocar uma informação sem relevância? Dou o mesmo exemplo do vídeo. A bola é redonda. Não tem como você jogar com bola quadrada ou uma bola triangular. Só se for alguma outra modalidade esportiva que não está nessas daí. Tá? Mas aí a informação ela tem que ter qualidade. Origem, fundamentos, regras, quantidade de jogador, espaço de jogo, tá? Isso são informações importantes sobre a modalidade esportiva. Outras coisas são irrelevantes. Tá? Eu vou precisar citar a fonte da onde eu peguei. Não precisa citar a fonte. Mas eu vou saber se a informação é verdadeira ou não. Não precisa você colocar, peguei no site e tal. Não precisa. Isso não precisa. Mas, quando você postar, por exemplo, se você postar de alguma modalidade que eu não tenho tanto conhecimento aprofundado, exemplo, dodgeball, vou fazer sobre o dodgeball. Quando você me postar, aí eu vou procurar a veracidade e a relevância das informações que você fez a postagem. Cores, símbolos e ou colagem, tá? Vai valer pontuação também. Eu preciso fazer isso tudo? Não. Um dos quesitos mais importantes, que seria ideal que você colocasse, seriam as cores. Tá? Por quê? A cor ela vai dar um direcionamento à informação. Por isso que é interessante, certo? Os símbolos, o desenho, ele vai melhorar na visualização do seu mapa mental. Por isso que o desenho, juntamente com as cores, ele aperfeiçoa o seu mapa mental, certo? E colagens. A colagem ela é opcional também, assim como o desenho. As cores é ideal ter, e também vou mostrar por quê. Mas enriquece muito o seu mapa mental. A criatividade. Professor, como é que você vai avaliar a criatividade de um mapa mental? Através das cores, dos símbolos e das colagens. Se você fez o mapa mental na estrutura correta, com a informação correta, e colocou uma cor diferenciada, beleza, você utilizou bem a sua criatividade. Ok, até aqui? Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat ou falar aí. Bola quadrada aqui, mas aí, diferença de jogo e esporte, tá bom? Eu não conheço modalidade esportiva com bola quadrada, não. Mas vocês só podem fazer
das modalidades que eu disponibilizei, não pode fazer de outro. Ontem eu fiz a correção de alguns mapas, de quem tinha me enviado até ontem de manhã, e eu vou repassar aqui os exemplos e a gente vai falar sobre eles. Primeira coisa, o mapa mental, ele é um resumo, tá? O resumo, ele se caracteriza por palavras-chave. Então, você não precisa colocar um parágrafo ou um texto dentro do mapa mental, porque senão vai ficar muita informação e deixa de ser mapa mental. E, como a gente viu também, qualidade da informação. Se colocar muita informação, vai ficar ruim de analisar o mapa mental. Falta ou excesso de informações foi o maior erro que eu vi nos mapas mentais. Vou dar exemplos aqui de mapas com falta ou excesso de informação. Ficou bem clarinho aqui, mas eu vou explicar para vocês como é que está esse mapa. Os mapas que estão aqui foram alguns de vocês que fizeram, não tem nome, se tem um nome eu apaguei e peço que vocês não se identifiquem. Esse mapa aqui, a estrutura dele está até legal, mas qual o problema dele? A quantidade de informações, ele tem pouca informação, tá? Porque a gente sabe que o título aí é esporte, tem esporte individual e coletivo, tem uma aba por lado que a gente não sabe o que é, mas tem o esporte educacional, esporte de participação, esporte de rendimento, e o outro lado que tem 3 fases para aprender. Pronto. Ficou faltando muita informação nesse mapa mental, certo? Então, ficou faltando muita informação nesse mapa mental. Quando você for colocar qualidade das informações, se você faltar informação também, não fica legal. Dos esportes coletivos, informações mais relevantes: origem, criador, fundamentos, regras, quantidade de jogador, quadra, materiais a se utilizar e o que mais você achar importante, tá certo? Mas cuidado para não colocar tão pouca informação. É claro, não precisa colocar tudo, mas o que você achar relevante em palavras-chave. Por quê? Vou falar mais sobre esse aqui, depois eu falo sobre o excesso de informação. Esse aqui também faltou todas as informações. Ele foi falar sobre esporte, ele diferenciou as cores dos balões, porém, ele só colocou os nomes das modalidades, que são exemplos, tá bom? Então, cuidado, se fizer um negócio desse de trabalho parcial, não tem como avaliar. Pessoal, acontece. Pode ser que eu não tenha deixado bem claro como é a elaboração do mapa mental. Então, não tem problema errar nesse momento, que é a atividade. Bom, o problema é errar no trabalho parcial, porque aí, se mandar um mapa mental desse, não tem como dar nota, tá bom? Aí já é pontuação a menos. Então, cuidado nos quesitos. Cuidado nos quesitos de avaliação, critérios de avaliação, tá bom? Esse outro aqui, da mesma forma do primeiro, esporte, tem coletivo e individual. Aí depois não explicou mais nada do esporte. Quantidade. Isso, tem gente que nunca fez um mapa mental, tem dificuldade de fazer. Quando eu fiz meu primeiro mapa mental, saiu uma porcaria, tá certo? Essa atividade é justamente para isso, para você errar, para você consertar o seu erro com o trabalho parcial. E, por exemplo, eu coloquei um trabalho parcial para os segundos anos no período passado e tinha explicado na aula presencial. Todo mundo esqueceu e fez o trabalho errado. Ficou muita gente no segundo ano com nota baixa. Tá? Então eu fiz com essa metodologia para quê? Para nessa atividade vocês errarem, para acertar no trabalho parcial. Tá bom? Eu estou mostrando esses erros aqui, não é para vocês estarem caçoando do mapa mental dos outros, não. É para vocês utilizarem o erro dos outros como exemplo. Tá? Então vamos lá, dando continuidade. Aqui faltou informação também. Aqui, eu gostei muito da estrutura desse mapa mental, porque utilizou bem as cores, utilizou bem as setas. Porém, a informação desse mapa não foi tão adequada, porque ele aqui diz como se aprendeu esporte, mas aí do outro lado ele já foi falar de esporte específico.
e deixou de falar do esporte em si, tá? Tem que ter cuidado para você não fugir do tema central. O tema central é esporte, então eu vou falar de esporte. Porque aqui quando a pessoa falou de futebol e handebol, comeu metade da folha e não teve mais como falar de esporte. Para o outro lado, foi falar dos campeonatos que existem. Tá? Aí limitou em alguns campeonatos. Se fosse falar de exemplo, tem que falar campeonato de handebol também, campeonato de vôlei. Aí já ia comer mais exemplos aí. Internacionais, utilizou os Jogos Olímpicos, mas tem outras modalidades com federações internacionais. Então, tem informações mais importantes. Por exemplo, definição. O que é esporte? Como o esporte ele pode ser aplicado? Tá? Quais os tipos de esporte? Então, cuidado com a qualidade das informações. Mas a estrutura desse mapa mental aqui ficou show. A cor ficou legal, a colocação das coisas ficou legal, utilizou ilustrações, tá? Criatividade e a cor ficou no quesito bom. Só a qualidade das informações que não ficou muito legal. Pronto. Agora a gente vai falar dos excessos de informações. Foi o maior erro também, além da falta, foi o excesso de informação. O mapa mental ele é um resumo. Então, se é um resumo, eu vou colocar só os temas principais. Uma coisa que eu acho que ninguém perguntou aí, que o pessoal está conversando aí no chat, não deu para ver se alguém perguntou, mas, professor, eu posso usar aplicativo? Pode, tá? Só que o aplicativo, ele tem algumas limitações, eu tentei usar uns 4 aplicativos para passar para vocês, mas não consegui facilidade em nenhum deles. Tem que colocar e-mail, no final tem que comprar, é uma dificuldade para mexer, tá? Então eu particularmente não gostei de usar aplicativo, tá? Mas vou mostrar aqui mapas mentais feitos por aplicativo que ficou show, tá? Esse aqui especificamente, ele ficou bem dividido em cores, só que ele colocou muita informação e o mapa ele ficou bem reduzido, tá? Cuidado com isso. O mapa mental é um resumo, então você não deve nunca colocar parágrafos. Coloque tópicos, palavras-chave daquele assunto, tá? Porque senão o mapa mental ele vai ficar muito grande. Só pode ser uma folha. O mapa mental ele não deve ser mais de uma folha. Professor, aí foi só uma folha. Mas como foi feito no aplicativo, a folha fica maior, né? E a letra fica menor. Cuidado com o tamanho da letra e quantidade de folhas. Tem que ter estrutura de um mapa mental, né? Esse aqui está errado? Não é que esteja errado. A estrutura está ok, as cores estão ok, a criatividade também está ok. O que é que não está legal? A qualidade da informação. Tem muita informação aí. E não caracteriza como mapa mental, fica comprometida a estrutura pela a questão da quantidade de tópicos. Esse aqui também foi feito parágrafos, as informações misturaram para todo lado, você não sabe o que é parede de divisão para seta de conector, certo? Então cuidado com a quantidade de informações. Esse aqui também, ó, ele falou do esporte de um lado, falou do esporte do outro e deu os tipos embaixo. Pronto. Não teve mais do que isso. Então fica limitado a quantidade de informações. Saibam utilizar os espaços, reduzam em palavras-chave. Tá? Cuidado, ó. Outra questão aqui que pode atrapalhar é o título. O título é esporte, mas logo em cima da mesma cor tá jogo versus esporte. Tá? Então cuidado para não colocar fontes do mesmo tamanho, de cores semelhantes, para não confundir quem vai visualizar. Esse aqui, ó, ele ficou bom, só que também a quantidade de informações. Ficou legal separado dentro dos quadrados, as setas ficaram bem coloridas e ficou bem dinâmico, tem até alguns desenhos. Mas, parágrafos, quando você coloca informações em parágrafos, fica muito extenso. Então, a qualidade da informação ela fica comprometida, porque você tem que ler muito. Mapa mental você tem que olhar e ver o tópico.
Se você quiser especificar mais, você faz um desenho. É no desenho que você vai explicar uma definição, por exemplo. Tá? Professor, não sei usar desenho, não consigo usar desenho. Colagem. Você pode utilizar colagem, eu vou mostrar exemplos aqui de mapas mentais que foram feitos com colagem. Não tem problema. Então, esse aqui tá legal, estrutura, porém, muita informação. Esse mapa mental aqui eu gostei. Ele foi feito por aplicativo. Tá? Ele tem informações bem reduzidas. A pessoa usou desenhos que era de mais fácil compreensão a ela, porque, por exemplo, princípios operacionais do esporte tem a ver com modalidade esportiva, não com luta. Mas a pessoa colocou desenhos de ataque e defesa. Então, para ela, fica mais fácil de lembrar desses quesitos. Então, show, certo? Então, os desenhos têm que fazer com que o leitor, ele lembre do conteúdo. É essa a missão do desenho. E as definições com palavras-chave é para fazer justamente o resumo. Ó. Jogo e esporte, ocupação voluntária, esporte, regras pré-estabelecidas. Tem algumas informações meio relevantes, como por exemplo, primeiro esporte praticado no Brasil, primeiro esporte criado. Então, essas informações são de certa relevância, porque até porque a gente não sabe se realmente o arco e flecha foi o primeiro, ou se o turf também foi o primeiro aqui no Brasil. Então a gente tem que ter cuidado com a qualidade das informações. Mas a estrutura e a disposição desse mapa mental ficaram ótimas. Certo? Você pode colocar figuras engraçadas no seu mapa mental para lhe ajudar a diferenciar ou a lembrar de alguma coisa. Não tem problema. Certo? Isso, o mapa mental, ele é de criação individual. Os conectores. Olha esse mapa mental aqui. Um mapa mental criado online que eu digo através de aplicativo, que ficou com desenhos bons, informações boas, e até a distribuição dos locais ficou bom, mas ficou faltando uma coisinha, só uma coisinha, os conectores, tá? Porque, por exemplo, definição, eu sei que o tema central é esporte, mas eu estou vendo um subtópico ali, finalidade. A definição é do esporte ou é da finalidade? Ou é da manifestação? Ou é dos tipos de esporte? Eu não sei porque não tem um conector. Tá? Então, uma das questões obrigatórias do mapa mental é ter o conector. Sai o conector, que é o conector, aquele tracinho, aquela seta. Tá? Nesse tem de esportes individuais e coletivos para os seus exemplos, mas não tem de esporte para os outros. Então, obrigatoriamente, tem que ter o conector levando para o subtópico para a pessoa saber para onde é que ela vai olhar. Certo? Então, esse mapa aqui só teve o errinho da setinha que não teve. O resto ficou muito bom. Esse mapa mental aqui, ó. Aqui é um exemplo de como usar os conectores. A pessoa é um mapa mental bem simples, mas que ficou dentro do quesito. No caso dos conectores, todo conector ele sai da palavra esporte e dos seus subtópicos, direcionando para onde a pessoa tem que ler, certo? Então, o conector ele vai direcionar para onde a pessoa tem que fazer a leitura daquela informação. E as cores elas dão um visual adequado. Os desenhos, professor. Não precisa colocar referência não, viu? O pessoal perguntando aqui se precisa colocar referência, não precisa. Então, ó, tem uns desenhos. Professor, que desenho feio é esse? Esse desenho vai ficar a critério de quem está fazendo o mapa mental. Tá ótimo. O desenho ele tem que ser feito para que você entenda. Aqui eu estou sabendo que é uma pessoa correndo, aqui eu estou sabendo que é um campo, e você está praticando uma modalidade esportiva, então, ok, tá ótimo, certo? Não precisa você ser um artista, uma obra de arte, ou tá falando com o Birubiru toda vez que você fazer um desenho. Não precisa. Que nem eu, né? Não precisa. Você pode estar elaborando um desenho conforme sua capacidade, tá? Uma dica sobre os desenhos.
Eu vou lá no Google, quando eu quero colocar, por exemplo, eu vou falar sobre o mapa que eu fiz. Quando eu falei de manifestações do esporte, eu lembrei de uma manifestação de uma entidade, eu lembrei de um fantasma. Eu fui lá no Google e coloquei Fantasma do Maio. Apareceu o desenho, eu só copiei no caderno. Aí vocês podem utilizar essa ferramenta também. Bota um modelo de desenho no Google, do que vocês imaginarem, e desenha ele parecido. Vamos falar agora sobre as cores. Pronto. Aqui, a estrutura do mapa tá ok. A estrutura tá ok. As informações do mapa também estão ok. Tá? Mas as cores e a criatividade deixaram a desejar. Tá bom? Então, a gente pode ver que é um mapa sem cor. As informações ficam meio complicado a gente dividir, tá? E não tem um diferencial de criatividade. Então já seria uma pontuação menos nesse quesito. Cuidado, a cor ela é importante, a cor, o desenho ou a colagem é importante para estar dando uma vida ao seu mapa mental. Outro exemplo aqui, ó, não dá nem para ver o tema no meio pela cor, a força da cor do amarelo, né? Quando você for dividir a informação por cores, tenta isolar a cor. Por exemplo, para baixo vai amarelo, para o lado vai rosa, para o outro lado vai azul, certo? Para o outro lado vai preto, o tema vai verde. Estou dando um exemplo. Por quê? Se você misturar as cores, vai misturar a ordem das informações. Tá certo? Então, cuidado quando for colocar cores no seu mapa. Aqui, ó, as definições de jogo e esporte ficou um pouco grande, mas o resto está bem dividido. Para colocar uma corzinha nesse mapa, o senhor não tem aquelas canetinhas bem desenvolvidas. Tá? Então, o que é que você pode fazer? A pessoa colocou dentro de balões, e o balão você pode pintar com lápis de cor mesmo. O lápis de cor ele não se sobressai sobre a caneta. Então você contorna ou faz diretamente de caneta e pinta o balãozinho com lápis de cor para diferenciar a informação. Fica melhor na questão da visualização do mapa mental. Ó, esse aqui é um exemplo que utilizou bem as cores, a informação tá legal, certo? Então tá tudo bem colocado no mapa mental, ó, brincou com a setinha. O rapaz não é um artista, mas tá 100% aqui, ok? Então ficou bem dividido as setas, as cores, ele fez colagem de imagem. Então, legal esse aqui, utilizou bem as cores e a colagem. Esse aqui, eu gostei muito desse mapa mental. A distribuição dele ficou muito boa. A cor, contornando a letra, dando uma sombra, ficou legal também. Para esse mapa ficar perfeito, só poderia ter feito a sombra dos outros quadradinhos de outra cor. Mas ele assim, ele também, eu gostei da distribuição desse mapa mental. Não tem problema, como eu falei, pessoal, com relação a meu mapa mental não tá bonito desse jeito. O momento de errar foi agora. Tá? Eu não vou avaliar se tá certo ou se tá errado. Você fez a atividade e enviou, beleza, a atividade da semana você tem. Agora, eu estou trazendo alguns exemplos, os principais exemplos de erros e acertos, para quando tiver no trabalho parcial, vocês acertarem tudo. Outro mapa mental que eu achei legal, não dá para ver muito bem, mas os conectores estão pintados de lápis de cor. Outro que ficou legal, tá? Os desenhos são bem simples, mas remetem ao que o leitor vai entender, certo? Então, ficou bom também. Esse aqui, ó, utilizou cores de forma simples e só com o desenho ele deu o diferencial. Tá? Então não precisa você utilizar, pintar o mapa todinho, tá? Com o simples sombreamento e a direção e a forma da cor, você dá a beleza do mapa.
né? Aí, por exemplo, ali, coletivos individuais, ele não desenhou pessoas, ele desenhou tipo uns avatares, certo? Então, você pode utilizar a sua criatividade para colocar desenhos. Não precisa, como eu disse, você ser um artista, mas às vezes o simples é melhor do que inventar demais. Estrutura. Vamos à estrutura do mapa mental. Aqui é um mapa mental feito online, tá? Ele tem mais 2 páginas para baixo. Eu cortei ele para botar aqui. O que acontece? Ele é feito através de um aplicativo. Eu já usei esse aplicativo, ele é muito ruim de usar. E quando você vai salvar, ele não salva nem PDF e nem em formato de imagem de graça. Você tem que pagar. A pessoa me enviou pelo e-mail para que eu pudesse ver. Tem uma maneira de enviar, mas aí eu não aceito, tem que enviar na plataforma, tá? O que acontece? Muita informação e a estrutura do mapa não ficou legal, certo? Então, cuidado com a estrutura do mapa mental e a quantidade de informações. Aqui, ó, estrutura do mapa, tem só quadrado direcionando, certo? E aqui ele ainda colocou informação relevante. Quem criou o futsal? Eu fui falar do futsal e deixou de falar do esporte, certo? Cuidado para não fugir do tema. Cuidado para não fugir do tema. Cuidado com a estrutura, certo? Do mapa mental. Ele ficou com informações boas, ele ficou todo bom. E não ficou bom nele, porque ele ficou muito esticado para os lados, certo? Como ele ficou esticado para os lados, aí não dá para ver muita informação. Você tem que dar o zoom para que consiga ver. E isso dificulta a visualização do mapa mental. Ideal, mapa mental feito somente em uma única. Esse exemplo é de um mapa mental que eu gostei, porque a informação ela ficou dividida de forma diferente. Você pode ver que cada conector ele tem um desenho diferente. Tá? E o conector central, além dele fazer uma curvinha, ele ainda tem sombra. Então, é isso que faz o diferencial do mapa mental, certo? Então, é justamente esse diferencial. Não precisa você fazer uma arte valiosa. Não, uma coisa simples, às vezes, também dá certo. Poderia ter diferenciado com algumas cores, mas o mapa, de forma geral, ficou muito bom. Qualidade de informação, quantidade de informações, as cores, ela utilizou o roxo, a criatividade pelas curvas, então ficou muito bom. Esse aqui não tem estrutura de mapa mental, tá? Se você fizer 3 folhas, você fizer um abaixo do outro, fizer texto corrido, fizer sem conector, não é mapa mental. Não tem estrutura de mapa mental, não ganha ponto de estrutura. Tem que ter a estrutura do mapa mental. Esse aqui não tem. Com relação à estrutura, esse aqui teria perdido. Bom, modelos legais, modelos que eu achei interessante, tá? Já para a gente finalizar essa aula aqui. Esse é feito por aplicativo. Parece muito com aquele que eu mostrei sem os conectores, mas esse aqui tem os conectores. Certo? Ele é feito através de aplicativo, não sei, ou se a pessoa criou em algum programa específico. Algumas pessoas me perguntaram se poderia usar o Photoshop. Eu disse que podia, então pode ser também que pode ter sido no Photoshop, CorelDRAW, Inkscape, alguns programas de edição de foto. Tá? Então é um mapa mental que ficou legal. Esse outro aqui também. Professor, eu não faço a menor ideia de como faz um mapa mental dessa forma. Eu também não. Certo? Eu não conseguiria fazer um mapa mental nesse nível, tá? Mas eu não quero que vocês façam um mapa mental nesse nível. Eu quero que vocês façam um mapa mental com estrutura de mapa mental. Só isso. Só isso. Pode ser à mão ou pode ser através de aplicativo. Tá bom? E outro feito todo à mão. Ficou interessante também. Quando você tiver muita informação para colocar, tenta não colocar em forma de tópico, tenta colocar em divisão, pode ser por numeração, pode ser com bolinha, triângulo, quadrado. Olha aí para a esquerda, embaixo, no desenho, tem numeração e a especificação na frente. Então você tenta justamente
enumerar para separar, porque se você fizer o texto corrido, fica muito difícil para você interpretar o que está escrito ali, tem que ser resumido. Esse aqui eu gostei dele pelas colagens. A pessoa pode ver que as pessoas praticando a modalidade esportiva, elas foram impressas, recortaram, colaram. E ainda fez um movimento pintado de lápis. Deu uma ideia em 3D, tá? Então, as informações, as cores, os conectivos, ficou bem interessante, tá? Professor, o meu tá péssimo, o meu passou longe disso aí. Eu tô dando alguns exemplos para vocês aperfeiçoarem no trabalho parcial. Não tem problema. O simples, como eu falei, também é bom. Tá? Vou mostrar mapas mentais simples aqui. Aqui outro, ó. Esse é bem simples. Vamos olhar só essa parte de cima. Se a pessoa tivesse feito essa parte de cima e no lugar das colagens tivesse colocado desenho, tinha ficado 100%. Tá? Porque a qualidade e a quantidade de informações estão boas, as cores estão boas, tá tudo ok. A estrutura tá ok, a criatividade tá ok, certo? E ele colocou colagem. Ele colocou colagens para aperfeiçoar. Outro aqui que não tem nem desenhos, mas ficou ótimo. O mapa mental ficou ótimo. Porque utilizou as cores e a arte para diferenciar a fonte das letras. Ficou muito bom esse mapa mental também. Vou passar aqui que já está dando nossa hora. Esse aqui também, ó, nunca eu consegui fazer um mapa mental desse, mas foi utilizado um aplicativo e ficou muito bom. Outro aqui, ó, que foi bem simples, utilizando só caneta e aqueles canetinha colorida, tá? Informações, certo? E a cor ela dá um diferencial. Ficou muito bom esse mapa também. Outro feito por aplicativo, vou passar mais rapidinho porque já está dando nosso tempo. Aqui, mais um feito através de aplicativo. Esse aplicativo eu já usei ele tenta puxar o seu mapa para as laterais. Então, se você botar muita informação, vai para o lado. Esse ficou na medida. Outro simples, que o diferencial foi os desenhos. Quando você não quer dar o diferencial na letra, dá o diferencial no desenho, que é o que vai chamar a atenção no mapa mental. O professor não consegue fazer o desenho, dá o diferencial nas cores, certo? Pode usar a colagem também? Pode. Dúvidas agora? Obrigatoriamente tem que ser feito numa folha em branco. Tem até a próxima quarta-feira, dia 2, até as 11 horas da noite, para postar na plataforma. 11 horas para meio-dia eu vou abrir lá para vocês postarem. Dúvidas, mais dúvidas além disso, vocês podem entrar no PV. A partir de agora vocês podem fazer o trabalho parcial de vocês. Ok? Pode ser digitalizado, né, Fernando? Pode sim. Pode sim. Pode ser usado por aplicativo, Photoshop, Xmind e o que vocês quiserem usar para fazer. Certo? Beleza? Pois pronto, pessoal. Foi ótimo a gente tá junto aqui novamente depois de algum tempo, né? Nossa primeira webconferência de educação física, e espero que tenha tido um bom proveito, viu? Então, qualquer coisa, podem mandar as dúvidas no PV que eu vou estar respondendo, ok? Depois eu vou fazer a frequência lá no grupo com vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.